Olá, queridos alunos. Como é que estão? Sei que alguns estão acompanhando as atividades aí das plano cartesiano, retas perpendiculares, paralelas, que já mandamos em outros vídeos. Estamos aqui para tirar dúvidas também. Mas hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de geometria. Vamos trabalhar hoje com ângulos. Se você olhar ao seu redor, após essa aula, você vai perceber vários ângulos em vários objetos. Nós vamos entender um pouquinho agora como reescrever estes ângulos, como classificar estes ângulos. Vocês estão vendo aí agora uma imagem. Essa imagem desse ângulo, ele pode ser descrito por meio da abertura de duas linhas. Essas linhas nós já vimos nos pontos cardeais. E já vimos no plano cartesiano, já vimos essa mesma figura, localizando os pares ordenados. Já vimos também ontem nas retas. Aqui nós temos uma reta perpendicular. Ok? A abertura. Para se orientar nas viagens marítimas ou nas aéreas, você sabe que é necessário usar as direções dos pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. E medir os ângulos entre elas para se localizar, para se locomover também. Os ângulos também são importantes. Por exemplo, a linha leste-oeste. Azul. Vendo essa linha azul? Ela é perpendicular. Suponhamos que você esteja neste ponto zero aqui, neste encontro, e você queira voltar. Quem está no norte, olhando no norte, e quer dar um giro para o oeste. Olha só este giro. O que você fez aqui? Para fazer essa mudança, é possível sim. Você girou. Na realidade, se você olhar para essa figura, nós temos 4 pedaços. Somente esse giro, você girou 1/4. 1/4 de volta. Como os giros podem ser de uma volta completa ou de uma fração completa, se você observar, se ele continuar girando, ele vai formar 1/4 de volta e aqui uma volta completa. Falando em giros e ângulos é a mesma coisa. A medida de um ângulo ela é dada em graus. Nós representamos o número com essa bolinha aqui em cima. Por exemplo, giros, comparando os giros. Giros, uma volta completa. Se você girar por completo, comparando com o ângulo, você deu basicamente 360 graus. Se você, meia volta, se você girou apenas a metade, deu uma meia volta de giro, você fez exatamente o ângulo, você percorreu 180 graus. Este nós chamamos de raso. 1/4 de volta. Se você girar dos 4 pedaços, girar apenas um pedaço, você deu 90, fez exatamente esse espaço aqui, você fez correspondente aos ângulos 90 graus. Isso é a mesma coisa de ângulo reto. Então, giros e ângulos é a mesma linguagem. Às vezes você usa o seu corpo para dar uma volta, meia volta, 1/4 de volta. Nos ângulos são representados por números e por esta bolinha aqui em cima, e cada um deles tem o seu nome. Então, 360 graus, ângulo de 360 graus, você fez uma volta completa, meia volta, 180 graus, 1/4 de volta, como foi no caso anterior, norte, sul, leste, oeste. Aqui você teria feito 90 graus, representado pelo ângulo reto. Alguns ângulos, sabemos que alguns ângulos eles recebem alguns nomes especiais, são ângulos chamados especiais. Um ângulo menor, por exemplo,
Se ali a gente tem um ângulo de 90 graus, que é ângulo reto, de 90 graus, ângulo reto. Só que, acompanha aqui esse ângulo com a linha preta. Este ângulo formado, ele não foi 90, ele foi menor que 90. Tem um nome especial, por isso chamamos de menor que 90 e damos o nome de agudo. E se ele for maior que 90? Tá vendo o ângulo de 90? Essa linha vermelha. Completando aqui um pouquinho, ele é maior que 90, tem nome também. Nós damos, na matemática, nós chamamos de ângulo obtuso. Então, são chamados de ângulos especiais, são os menores que 90, agudo, maiores que 90, obtuso. Na sequência aqui, você vai, então, acompanhar agora algumas situações que envolvem ângulos podem ser descritos pelo esquema que você está vendo, que aparecem essas duas linhas. Só que aqui você tem um ponto em comum que liga as duas linhas. Linha lado A, lado B. Observe entre elas, existe aqui um giro. Para fazer esta linha, nós temos um ponto que está ligando, ponto zero, que ligou os dois para a gente fechar este espaço. Então, nós temos aqui formação de um ângulo. Com este esquema, você percebe que aqui, 0A, então seria lado 0A, que a gente escreve, lado 0A, uma setinha em cima, lado, ponto OB, a gente escreve OB. Só que aqui, este ponto zero é exatamente o ponto de encontro dessas semi-retas, chamado de vértice. Temos aqui esse ponto zero, que vai definir a ligação o surgimento deste ângulo. Qual seria então este ângulo? Este ângulo, essa abertura, seria ângulo AOB. Ó, lado A, ligado com este ponto comum entre o lado B. E a gente escreve da seguinte forma, ângulo AOB. AOB. Por que esse chapéuzinho aqui circunflexo em cima do O? Porque foi exatamente na letra maiúscula onde foi formado o ângulo. Vamos entender um pouquinho mais a formação. É possível saber qual é a medida de outros ângulos? Com certeza. Usando o quê? Temos aqui, então, um transferidor. Podemos medir quantos graus tem um ângulo. E vamos ver como usá-lo para medir um ângulo AOB, por exemplo. Nesse transferidor, aqui nós temos esse ponto, que é o ponto zero, como nós já vimos na figura anterior. No transferidor também nós temos esse ponto, que é o meio, o vértice do ângulo. Quando você pega o transferidor, você vai perceber. Nós temos dois tipos de transferidores. Este daqui, por exemplo, é de meia volta ou 180 graus. Se você aproximar bastante, você vai verificar, nós temos duas medições aqui. A medição interna, que é anti-horário, de 0, 10, 20, 30, parte interna, que chega a 180. A externa já é a medida seguindo o horário. 0, 10, 20 até 180. Se tivéssemos aqui o transferidor de uma volta completa, é lógico que teríamos este lado, que alguns de vocês devem ter isso em casa. E teríamos, então, fechando aqui esse outro lado, completando uma volta completa. Ok? Vamos, então, utilizar este transferidor para entender um pouquinho mais a leitura dele, como utilizá-lo. Como
Como os graus são medidos em ângulos, todos esses pontinhos bem pequenininhos aqui é 1 grau. 1 grau. Se você observar direito, aqui tem medição 0, 10. Temos, então, 10 graus, 20 graus. Só que entre eles, nós temos medidas menores aqui, ó. Vamos voltar para cá. 0, 10. 0, entre o 0 e o 10, nós temos uma medida menor, a metade. Então, seria 5 centímetros. Então, todos esses pequenininhos são contados como graus. E assim a gente consegue nesse transferidor